Olá, tudo bem? Me chamo Pedro, faço parte aqui do time do Instituto da Construção de Curitiba e agora eu vou te apresentar um pouco da nossa escola. Agora nesse momento difícil aí dos decretos, das bandeiras vermelhas aí por aí nos municípios, nós não estamos recebendo presencialmente os alunos, então por esse motivo eu vou apresentar a você aqui a nossa unidade, nossa escola aqui em Curitiba, para você saber um pouquinho mais sobre nós, sobre a nossa estrutura e para ter certeza e firmeza no nosso conhecimento e no nosso ensino aqui, beleza? O Instituto da Construção é a primeira, melhor e maior rede de escolas profissionalizantes no ramo da construção civil no país, com mais de 17 unidades espalhadas em 9 estados. Nós já formamos mais de 60 mil alunos e possuímos mais de 20 opções de cursos voltados exclusivamente para a prática profissional do aluno na área da construção civil. Temos cursos de eletricista em residencial mais a NR10, instalador de ar-condicionado, manutenção mais a NR35, instalação de pisos vinílicos e laminados, pintor de obras e muito em breve o curso de mestre de obras e pedreiro completo. Nosso lema é mão na massa, ou seja, nossos cursos eles são práticos. Você vai aprender todas as técnicas presencialmente, com todas as ferramentas de uma obra real. Uma simulação dentro da escola, nós chamamos de um canteiro dentro da escola. Venha nos conhecer e fazer parte dessa revolução na construção civil. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com o professor Mauro, que é o nosso professor de manutenção e instalação de ar-condicionado. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre as principais ferramentas de uso desses profissionais, certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você entra aqui, se você estiver assistindo o celular, você pode apertar aqui em acompanhante, assim, ali onde diz equipe, o Pedro vai anotar todas as dúvidas e daí a gente pode responder. Mas, por favor, fique à vontade para perguntar, tá bom? Por exemplo, se você também tiver com ele pode interferir aqui na transferência. Então, pode deixar o seu vídeo aberto. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso professor. Certo? Professor, fique à vontade. Boa noite a todos. Conseguem nos dar um retorno? Estão escutando bem? Então, vamos lá. Esta aqui é a nossa sala de aula do curso prático de instalação de ar-condicionado, manutenção de split para a linha residencial, é o nosso objetivo primordial. Também iremos atender e atingiremos a parte dos cassetes e a parte dos piso-tetos. Em algumas obras comerciais também são bastante usados. Hoje nós vamos falar das ferramentas que os alunos irão poder ter às suas mãos e usarão aqui dentro da escola. As ferramentas, de um modo geral, tem muitas ferramentas que são comuns a várias áreas, como alicates, chave de fenda, chave Phillips, alicates de corte ou os crimpadores, mas nós temos na refrigeração peças que são fundamentais para a prestação do serviço. Algumas coisas como uma bomba de vácuo é muito importante na área da refrigeração. Ela é responsável pela limpeza interna e a retirada de umidades dentro dos sistemas, que atacam muito os sistemas de ar-condicionado e refrigeração em geral. Além da bomba de vácuo,
nós temos o alicate em perímetro. O alicate em perímetro é muito usado na refrigeração, porque ele nos traz a capacidade de vermos tanto a continuidade, se os circuitos estão abertos ou fechados, e também de uma forma muito fácil, através do alicate, conseguimos, pelos cabos de alimentação, saber a amperagem que os sistemas estão desenvolvendo. Depois do alicate em perímetro, temos o multímetro, que também se usa muito na refrigeração, principalmente quando você quer localizar dentro dos compressores se as bobinas internas estão boas ou ruins. Os motores monofásicos, os motores trifásicos, vários testes são feitos com o Ritter para saber se os compressores estão eletricamente bons para trabalhar. Uma ferramenta muito importante na refrigeração e para o ar-condicionado é o manifold, que é o nosso conjunto de manômetros e mangueiras. O manifold, ele vai nos conseguir dar a pressão, tanto a pressão do lado de alta, na parte vermelha, como a baixa pressão no lado azul. Esse manômetro que nós temos do azul, a gente chama de manômetro, mas, na verdade, ele tem o nome de manovacômetro, porque ele, num pedaço final dele, nos mostra que o sistema está em vácuo. E a gente precisa, através da bomba de vácuo, a gente consegue tirar toda a pressão e criar uma depressão no sistema, e aí a gente consegue saber que o nosso sistema está desidratado, porque a água dentro do sistema, a umidade, é um mal dentro do sistema. Entope não nos deixa trabalhar. O manifold, ele tem, hoje em dia, normalmente duas versões. A versão para os gases mais antigos, R12, 22, e a versão dos gases mais novos, 134, 404. Mas todos os manômetros trabalham e medem a pressão em libras ou em bar. Você tendo um jogo deles, você consegue usar todo o sistema. Mesmo comprando um jogo de manômetro como este aqui, que são para os gases mais antigos, que estão às vezes saindo de linha, comprando somente um jogo de mangueiras, você consegue usar o conjunto antigo para os gases novos. É perfeitamente possível esta adaptação. E aqui no curso nós iremos ensinar, para quem tem um único conjunto e está começando, como fazer a limpeza prévia para trocar de um gás para o outro. Porque muitas vezes vocês vão escutar no mercado que o bom mecânico deve ter um sistema dedicado para cada tipo de gás. Verdade, mas não essencial. Poderemos mostrar como limpar o ferramental para você sair, por exemplo, de um equipamento com gás 22 para o equipamento com 134 ou 410, que são a nomenclatura dos gases de refrigeração. É possível você, com uma ferramenta só, chegar a ele. Neste meu manifold aqui, vocês vão reparar que no lado eu tenho aqui uma torneirinha deixada só para não ficar perdida na caixa de ferramentas. Esta torneirinha é usada nas latas descartáveis pequenas de gás. O técnico que inicia não precisa comprar um cilindro com 11, 12, 13 quilos de gás. Existem latas hoje descartáveis que vêm com 700 gramas e atendem um único serviço. Fica um pouquinho mais caro por quilo, mas é perfeitamente viável você atender um único serviço com uma lata de gás. Então, essa torneirinha faz com que a lata de gás baratinha possa ser empregada no seu sistema. Aí, quando a gente vai para a parte elétrica, muitas fabricantes hoje estão exigindo que todos os cabos tenham na sua ponta, antes de você fazer emenda nos parafusos, tanto da evaporadora como da condensadora, algumas fábricas estão cortando a garantia dos técnicos que deixam de usar essa ferramenta, que é a colocação dos terminais na ponta dos fios, antes de se colocar o fio no borne, nos parafusos das máquinas de refrigeração. O não uso dessa ferramenta, para alguns fabricantes, corta a garantia. Importante saber disso. Aí, na parte mais comum, a gente vai ter alicates, facas especiais, chaves de boca, chaves de fenda.
Uma caixa de um bom mecânico sempre vai ter uma lanterna para você poder trabalhar dentro dos equipamentos e enxergar. Algumas coisas elétricas, um olho de gato para você sinalizar e poder ver se tem continuidade, condutividade em alguns lugares. E também, muitos dos equipamentos de refrigeração trabalham com sondas de temperatura. Dentro da caixa do mecânico, sempre vai uma sonda nova. Vira e mexe, você vai precisar trocar um sensor de temperatura em um equipamento, ou num conjunto de controladores, ou num termômetro digital, ou numa placa eletrônica, que às vezes o sensor, por um raio, por um pico de energia, ele estraga, e o teu equipamento começa a entrar em alarme. Quando você tem uma sonda de temperatura para trocar, você consegue fazer um diagnóstico muito fácil dentro do teu sistema. Outra ferramenta importante na refrigeração são o jogo de chaves catracas. Você tem nessa chave aqui, por exemplo, 4 diferentes posições. Ela tem catraca para fechar e para abrir, e você girando a catraca, você vai ter as 4 posições: 1/4, 3/8, 5/16 e 3/16. Então, você consegue fechar e abrir qualquer sistema sem precisar ficar removendo a chave. Principalmente, se usa bastante isso nos registros das unidades condensadoras e na refrigeração comercial. Também um jogo de chave Allen, muito importante nas evaporadoras, porque você vai conseguir fazer a abertura dos registros inteiros. Todas essas ferramentas serão usadas ao vivo e a cores no nosso curso de instalação e manutenção de splits. Como nós temos aqui atrás, a evaporadora e a condensadora, todo este maquinário fica na bancada. São equipamentos já usados para permitir que o aluno possa montar e desmontar. Faremos a correção dos equipamentos, temos equipamentos com defeitos para o aluno fazer o diagnóstico e teremos equipamentos funcionando para fazermos as instalações. Tanto dos equipamentos chamados split, esse aqui são split high wall, esta peça vai na parede interna, e a condensadora externa. Como também iremos atender a linha dos aparelhos de janela. Também temos equipamentos aqui para o aluno poder ter capacidade de abrir, montar, desmontar e fazer a correção de vários equipamentos que possam aparecer. Se vocês estiverem interessados em alguma coisa específica, podem colocar no chat alguma pergunta e nós estamos aí para responder para vocês enquanto vamos descrevendo outras coisas da nossa sala. Já temos pergunta, Maureen? Temos uma pergunta aqui de um aluno nosso que está da seguinte forma: quais os tipos de ar abordados no curso? Perfeito, muito boa pergunta. A base do curso, hoje, como o Instituto da Construção, ele visa a formação de mão de obra para a construção civil, residencial e comercial, nós iremos dar bastante ênfase no equipamento que mais é usado hoje em dia, que são os equipamentos split modelo high wall. Além desse equipamento, nós temos aqui na sala, nós temos aqui a parte dos cassetes, já está aqui disponível, e temos também os piso-tetos que iremos mexer, mas a ênfase será nos splits high wall. Também temos os janeleiros, mas são a parte pequena do curso. O aluno não sairá sem saber, sem mexer a mão, mas 80% do nosso tempo será dedicado àquilo que vende 95% do mercado hoje, que são os splits residenciais e comerciais. Certo. Outro aluno nosso, o professor, perguntou quais seriam as ferramentas básicas para iniciar nesta profissão. Se o investimento é muito alto ou se dá para começar devagar. Como é que vai funcionar isso, professor? Perfeito. Bom, o aluno ele vai começar dando uma decidida no caminho dele. Existem alunos que vão fazer só instalação, existem alunos que vão fazer só manutenção. E tem aqueles que já se sentem capacitados para fazer o diagnóstico e já poderão fazer as duas coisas. As ferramentas são muito parecidas. Para você fazer a instalação do split, algumas coisas são básicas e
não são específicas de refrigeração, mas uma furadeira para você fazer um buraco na parede, uma serra-copo. As ferramentas normais de mala seriam alicate, chave de fenda, chave Phillips, que quase todo mundo tem na sua caixa de manutenção em casa. Então, as primeiras ferramentas você vai usar praticamente sem custo, aquilo que você já tem. Quando você faz impressão, você vai poder acompanhar, temos a situação do manômetro, de você ter os dois medidas de pressão, o de alta e o de baixa, mas existe a possibilidade de começar só com o jogo de baixa, e 2 mangueiras em vez do conjunto completo. Também temos a bomba de vácuo, que vai ser pequena, média ou grande, de acordo com o tamanho do mercado que esse aluno irá atuar. As bombas de vácuo pequenas atendem perfeitamente os nossos alunos de pequeno porte. Para você instalar um split de 9, de 12, de 18 mil, não precisa nem ser uma bomba desse tamanho. Algo de 1 quilo, 1,5 quilo, já atende aquilo que você precisa para trabalhar e iniciar. Com várias ferramentas de um custo maior, você pode alugar e somente gastar durante o período que você está fazendo um serviço. Por exemplo, um cilindro de nitrogênio, você consegue alugar da White Martins, não precisa fazer a compra do cilindro. Um nitrogênio, normalmente você vai usar um sistema de refrigeração um pouco maior, bem a sua mão de obra é maior. Mas por 100, 120 reais, você consegue alugar da White Martins um cilindro com a carga de nitrogênio dele e vai poder fazer o teu serviço. Não precisa gastar 1.000, 1.200 reais na compra de um cilindro de nitrogênio. Algumas oficinas de maior porte passam para ter esse cilindro já dentro. Mas um técnico novo não precisa gastar uma fortuna para se equipar. Você consegue iniciar os seus serviços e nós aqui no dia a dia da escola iremos mostrar quais são as ferramentas básicas que você pode adquirir e, inclusive, você tem financiamento nas lojas de refrigeração da cidade, você não precisa ter todas elas à vista. E também existem locais que fazem a locação de ferramentas. Você pode fazer suas primeiras instalações sem praticamente ter as ferramentas de grande porte. Um alicate, chave de fenda, um jogo de chave Allen para abrir os registros, já dá para você começar a trabalhar. As ferramentas são importantes, mas o conhecimento é superior às ferramentas. Você estando aqui para aprender a instalar o split, fazer a manutenção, poucas ferramentas serão necessárias e você vai conseguir pagá-las porque o ramo é rentável. Ótimo, bom saber, né? Tem mais uma pergunta aqui de outro aluno nosso. Como identificar a melhor capacidade de ar para os ambientes? Alguns clientes nos perguntam isso. E daí, professor? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro falando, então, qual é essa capacidade. Existem várias grandezas, várias formas de dimensionar um equipamento. No Brasil, nós trabalhamos com os chamados BTUs-hora, para a área de climatização. Na refrigeração comercial, se trabalha com quilocaloria, que já é a unidade métrica. O BTU-hora é a tradução não, são as siglas em inglês das unidades britânicas, é o British Thermal Unit, BTU. Então, essa unidade nasceu na Inglaterra e ela faz a capacidade para a gente. A gente, dentro de um ambiente, nós vamos chegar a calcular de acordo com algumas situações que o ambiente tem. Tamanho do ambiente, altura desse ambiente, quanto de caloria esse ambiente pode produzir, se ele tem uma janela voltada para o sol da manhã ou voltada para o sol da tarde. Vários fatores vão influenciar no cálculo dessa carga. Por exemplo, um ambiente como um dormitório, ao redor aí de 3x3, que tem lá sua cama, seu criado mudo, seu guarda-roupas, vai acabar dando essa conta um aparelho de 9.000 BTUs. Um escritório um pouquinho maior, ele já vai para 12.000 BTUs. Uma sala pequena, germinada com uma sala de jantar em hélio, o de 18.000 BTUs, na maioria das vezes já tem. Agora, o cálculo exato de carga térmica será um dos pontos no curso. Não é numa live que se consegue dar esses dados precisamente.
mas nós traremos tanto o cálculo prático como o cálculo pontual. Existem programas que ajudam o técnico a fazer o cálculo, e existe o cálculo prático. Aquele técnico com um pouco mais de experiência irá aprender no curso, sem nenhum aplicativo, com a simples máquina de calcular que está dentro do seu celular hoje, você responde a pergunta do seu cliente, que capacidade será melhor para esse cliente, com uma simples conta de multiplicar e dividir, que a própria celular vai fazer para você. Legal. Professor, tem mais um aluno nosso aqui que perguntou o seguinte: o que é inverter e qual a diferença desse tipo de ar-condicionado? Existe diferença e qual seria? Muito boa pergunta. Então, nós estamos numa época que nós estamos chamando de transição de tecnologias. Não vamos usar aqui o que nós chamamos de engenharia, vamos falar no populês, porque se a gente for começar a falar em impedância, em quilohertz, essa live fica muito técnica, e não seria o objetivo nosso hoje, e sim nas nossas aulas. Mas, a grosso modo, o sistema de ar-condicionado antigo, nós chamávamos de liga e desliga, em inglês on-off. Esse projeto mais antigo, ele tem um controle de temperatura, você programa a temperatura de conforto que mais lhe agrada, 22, 23, 24 graus, o aparelho de ar-condicionado liga. Quando você pede para ele esfriar para 22, 23 graus, normalmente você está perto de 25, 26, 28 graus. O aparelho liga e começa a esfriar o seu ambiente. Quando chega na temperatura que você programou, no 23, por exemplo, ele desliga o compressor. 100% do compressor para. Fica só a ventilação ligada. Ele espera esquentar 2 graus. Então, se você tinha programado 23, ele sobe 24, sobe para o 25 e liga o compressor inteiro novamente. Essa é a tecnologia que nós já temos há mais de 30 anos no mercado. Qual é essa de transição que nós estamos fazendo, uma tecnologia mais moderna, a evolução do ar-condicionado? É o chamado inverter. Inverter vem de uma peça que tem dentro do aparelho que chama inversor de frequência. Ele vai mexer com os chamados quilohertz. No Brasil, nós temos 60 ciclos, 60 hertz, e esse inversor de frequência vai mexer nesse fator dentro da peça. Como o split vai atuar? Falando em populês e não em engenharias, nós vamos conseguir ter dentro do nosso ar-condicionado um acelerador e um freio. Quando você programa no ar mais moderno, que tem a tecnologia inverter, os 23 graus de temperatura, que seria a tua temperatura de conforto, essa máquina liga, você vai estar, por exemplo, com 28, 30 graus, ele começa a esfriar numa velocidade de 100% do compressor, e alguns modelos chegam a acelerar o compressor a 110%. Por exemplo, um equipamento de 9.000, na hora que ele arranca e o seu ambiente está quente, ele chega a lhe entregar 9.000 mais 10%. Ele chega a lhe entregar 9.900 BTUs. Aí, o seu ambiente começa a entrar em regime de climatização. Quanto mais perto da temperatura que você programou, por exemplo, os nossos 23, o teu compressor vai desacelerando. A mecânica e a eletrônica embarcada dentro do teu aparelho vão tirando velocidade dele. Em vez de ele manter 9.000, ele vai para 8, ele vai para 7, vai para 6. Ele chega a 30% da capacidade dele. Então, por exemplo, um ar de 9 pode chegar a trabalhar com 2.700 BTUs. Essa desaceleração, com o uso desse freio, faz com que o seu aparelho deixe de desligar. Ele vai diminuindo a velocidade, diminuindo a chamada RPM, as rotações por minuto, então ele começa a economizar energia. Quando ele te entrega 9.000 BTUs, ele consome energia para lhe entregar os 9.000 BTUs. Quando ele lhe entrega os 30%, 2.700, ele só estará consumindo 30% dos 9.000. Então, ele vai estar te economizando bastante energia. E ele acaba não tendo a chamada ciclagem, ele não fica arrancando e desligando. Isso traz uma economia muito grande. Os aparelhos inverter normalmente economizam mais de 30% em relação ao split não inverter.
que já economizavam 30% de energia em relação aos janeleiros antigos. Então, nós estamos numa evolução de tecnologia. A maioria das fábricas já não fabrica mais a tecnologia antiga do liga e desliga, estão fazendo só inverno. Mas ainda temos no mercado alguns fabricantes que nos conseguem entregar as duas tecnologias. Mas logo, logo, não haverá mercado mais para o não inverter, o modelo antigo, porque a escala de produção exigirá que os fabricantes mantenham somente o inverter até que uma nova tecnologia mais econômica surja aí para frente. Legal, professor. E daí o nosso aluno perguntou assim, o que geralmente causa aquela infiltração saindo do ar-condicionado? Perfeito. Duas coisas principais nisso. Haverá uma necessidade de um diagnóstico. Normalmente, o ar-condicionado, nessa parte inferior dele, ele tem uma bandeja. Toda vez que você, dentro do aparelho de ar, esfria as aletas por onde passa o ar, a umidade da sala, a umidade que está suspensa, dissolvida no ar, ela vai condensar, ela vai ficar em gotinhas na aleta. À medida que essas gotas aumentam, elas escorrem e pingam para a bandeja. Essa bandeja tem um ralo. Esse ralo é ligado a um tubo na parede chamado dreno. Esse dreno pode acontecer da bandeja do ar-condicionado, com a sujeira, com o pó do ambiente entupir, e aí a bandeja transborda, fazendo pingar a água normalmente para dentro do ambiente por estas janelas aqui. Outra possibilidade, como essa água é gelada, ela sai dessa bandeja para o tubo de dreno gelada. Alguns técnicos esquecem de isolar termicamente os primeiros pedaços dessa mangueira ou do cano de PVC. Esse cano fica gelado, com a água gelada que passa dentro dele. Esse frio sai do tubo e deixa a parede do cano de PVC gelado. A umidade do ar condensa e você começa a ter uma infiltração de água que fica por fora do cano de PVC. Não necessariamente um vazamento, mas a condensação. Por isso que, pelo menos, os primeiros 20, 30, 40 centímetros para dentro da parede, se recomenda usar a mesma isolação que se usa nos canos de cobre, que é o tubo esponjoso, termicamente, você consegue fazer uma barreira, aí o ar quente não chega no cano frio, seja o de gás, seja o de água, e você evita essa condensação. Mas, normalmente, são esses dois princípios: vazamento da bandeja que transborda ou o cano que gela e leva essa umidade do ar a condensar no cano e faz o chamado caminho de umidade pela parede. Legal, é isso aí, isso dá muito problema de infiltração. Aqui o nosso aluno perguntou assim, quais são as chaves para utilizarmos para fazer manutenção? Qual seria um kit básico de trabalho, professor? Então, vamos lá. O registro de serviço, que fica na parte externa, é onde você vai poder atuar. Você vai precisar, para abrir a tampa do registro, uma chave de boca ou uma chave inglesa. Tirando o capacete, tirando essa porca que dá acesso à válvula, você vai encontrar dentro dessa válvula um buraco sextavado, onde uma chave Allen se encaixa para você abrir ou fechar esta válvula. Normalmente, o split trabalha com os dois registros totalmente abertos e com as tampas sobre eles. Quando você precisa fazer o recolhimento de gás, você abre essa tampa e com a chave Allen fecha um dos registros, liga um pouquinho o sistema e ele recolhe o gás para dentro da unidade externa, a unidade condensadora que fica para fora da janela. Então, essas são as chaves básicas. Chave de boca, ou uma chave inglesa, e o joguinho de chave Allen, ou pelo menos a chave Allen que serve dentro do registro. Esses seriam também, professor, os principais investimentos para começar a trabalhar, né? Essas chaves. Sim. E chaves básicas, como, né, o senhor mostrou no início. Um alicate, uma chave de fenda, uma chave Phillips e uma chave Allen, você já consegue começar
a trabalhar e fazer pelo menos a manutenção. Não chegaria a fazer uma instalação, mas fazer o diagnóstico, fazer um conserto de uma peça que já esteja instalada, com um pouquinho de ferramenta, com essas 4, 5 básicas, você já consegue consertar algo que já esteja instalado. Aqui tem uma pergunta também de um aluno nosso sobre ar-condicionado, ele pode ser frio e quente? Como que isso funciona, professor? Perfeito. Nós temos 2 sistemas de ar-condicionado. Um que nós chamamos só frio, que para o Brasil é o que mais vende, o Brasil é muito grande, mas de São Paulo para baixo, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados onde realmente no inverno é mais frio, o aparelho de ar-condicionado tem a opção de também esquentar. É um equipamento, por fora os equipamentos são iguais. O quente-frio é dotado de uma válvula reversora que permite que faça a inversão do quente com o frio, porque normalmente o ar-condicionado, quando você liga ele para esfriar, ele esfria dentro do ambiente e lá fora, para fora da janela, na condensadora, ele esquenta. No ciclo reverso, a válvula inverte essa situação, trazendo calor para a peça interna e o frio na parte externa. Isso faz essa reversão e você consegue ter no mesmo equipamento. Isso é chamado, tecnicamente, bomba de calor. Tecnicamente, já foi provado que o aquecimento de um ambiente durante o inverno, ele é mais viável com ar-condicionado do que qualquer outro sistema de aquecimento. Você gasta menos dinheiro aquecendo um quarto, uma sala, ou um ar-condicionado quente e frio, do que uma estufa de madeira sendo queimada, do que um calefator, ou de um aquecedor elétrico, ou um aquecedor a gás. O menor dos custos, traduzindo em rendimento dentro do teu ambiente, você gasta menos dinheiro para aquecer um ambiente com ar-condicionado do que com qualquer outro tipo de aquecedor. Inclusive solar, inclusive o piso radiante. Todos eles acabam tendo alguma desvantagem em relação à chamada bomba de calor que o ar-condicionado propicia. Olha só, essa foi nova, né? Que bacana saber disso. Professor, tem um aluno que também nos perguntou o seguinte: como trabalhamos com a parte de solda de tubo de cobre? Existe alguma ferramenta especial? Sempre tive curiosidade sobre isso. Perfeito. Belíssima pergunta. Então, existem várias técnicas de solda. Normalmente, na refrigeração, nós trabalhamos com um soldador chamado turbotote. É um soldador portátil, que você acopla a uma garrafa de gás, parecida com uma garrafa, uma latinha de gás de inseticida, mais ou menos do mesmo tamanho. Em cima dela é rosqueado um maçarico e você consegue, na refrigeração de pequeno porte, no ar-condicionado, até máquinas de 30 mil BTUs, fazer todas as soldas. É um maçarico que está aí no mercado com a primeira carga de gás, ao redor dos 250, 300 reais, e a reposição da carga descartável são garrafinhas na faixa dos 40, 45 reais, não passa disso. Para obras maiores, já se entra com soldadores chamados PPUs, onde você vai usar o oxigênio em conjunto com outro gás. Existe o oxigênio em conjunto com o gás de cozinha, o GLP, que é o chamado oxi-GLP, e existe o oxigênio com acetileno. Você tem aí o cilindrinho vermelho do acetileno e o preto do oxigênio, e aí é chamada caneta. O maçarico, vão as duas mangueiras, a verde e a vermelha, fazendo a ligação dos dois gases. E você tem 2 registros onde faz a mistura. Mas na refrigeração de pequeno porte, o turbotote, o maçarico com a lata de gás descartável, perfeitamente possível você soldar canos de 3/4, 7/8, que já são de equipamentos bem grandes. Na refrigeração de pequeno porte, você não vai passar do cano de 1/4, 3/8 e meia, totalmente possível de serem soldados com um maçarico portátil. Bacana, bacana. Tem outra pergunta aqui, professor. Qual a diferença dos equipamentos de janela e esses que você estava mostrando, que são as condensadoras separadas? O aluno gostaria de saber qual que é a diferença e a vantagem. Porque por que está se trocando tanto para equipamentos de split e não esses de... Por que esses de janela estão sendo abolidos?
Perfeito. Então, vamos lá. O equipamento de janela é o que nós chamamos de monobloco. Ele tem tudo o que necessita para esfriar o ambiente numa única caixa. É fácil, porque você não precisa fazer nenhuma montagem mecânica. É fazer um buraco na parede ou na janela, parafusar essa caixa e ligar na tomada. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que ele é muito grande, você tem que fazer uma interferência muito grande dentro disso, e obrigatoriamente você vai ter a parte de fora germinada, encostada na parte de dentro. Então, você não tem opção de ter a separação disso. No modelo moderno, que é o chamado split, por que ele chama split? Split vem do inglês. Vocês lembram do sorvete na sorveteria, quando o pessoal vende o banana split? A banana splitada é a banana dividida ao meio que você bota as bolas de sorvete em cima. Quando você pega o janeleiro e divide ele ao meio, a parte que esquenta da parte que esfria, ele se transforma num split, os dois pedaços independentes, onde a gente ganha uma grande funcionalidade. A máquina externa pode estar longe da máquina interna. O que com isso eu ganho? Eu ganho a possibilidade de esconder a máquina externa e não pô-la na fachada. Eu interligo a externa na interna com a tubulação de cobre. E eu ganho a possibilidade de ter na fachada um design mais bonito, mais limpo. Eu consigo levar a parte que faz o frio ou o calor a ambientes internos longe das paredes. E no aparelho janeleiro, eu obrigatoriamente só podia resfriar ou esquentar um ambiente que desce da parede para fora. E muitas vezes não se permitia fazer buraco nas paredes, fazer buraco nas janelas ou interferir na fachada dos prédios. E o barulho, né, professor, também? Você consegue dúvida. ficar sem Quando barulho, né? Tudo no monobloco, a vibração é muito maior. E quando nós temos o split, a parte que mais faz barulho vai para fora, não incomodando o sono das pessoas que estão dentro do ambiente, nem as pessoas que estão trabalhando no escritório. Legal. Professor, tem um aluno nosso que vai fazer curso contigo, né? E ele está interessado em saber, assim, por exemplo, no curso, o senhor vai ensinar a fazer orçamentos? Seria uma pergunta. Outra pergunta, quais seriam os ganhos que hoje um instalador, em média, consegue... Como é que ele cobra? Ele consegue ter uma boa remuneração? Pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Então, vamos dividir a pergunta. Vamos explicar a pergunta. A primeira parte dela é se vamos entrar na parte comercial. Claro, nós vamos falar no curso desde a apresentação pessoal, desde a forma de fazer o cálculo, como convencer o cliente que o mecânico, que esse técnico tem razão naquilo que fala. A firmeza no falar, a forma com que você se dirige ao cliente, saber quando usar termos técnicos para pessoas que conhecem termos técnicos. E aquilo que a gente chama de usar o termo populês, falar de uma forma mais popular com as pessoas que não conhecem os termos técnicos. Parece muito arrogante quando um técnico fala em quilocaloria e BTUs, parece muita soberba. Então, a gente, que já tem 50 anos nesse ramo, já aprendeu a visualizar como os clientes reagem a cada tipo de fala ou diálogo. Então, nós iremos apresentar como fazer a apresentação verbal de um orçamento, como fazer a apresentação por WhatsApp de um orçamento e como apresentar por e-mail. São linguagens diferentes e assinaturas diferentes. Falar é diferente de escrever no WhatsApp e diferente de escrever no e-mail. Linguagens diferentes são empregadas com técnicas diferentes, umas mais formais e outras menos formais. Falando da remuneração do técnico, a segunda parte da pergunta, varia de cada pessoa de como ela vai entrar nesse mercado. Tem pessoas que já vêm para o mercado com um custo fixo alto, precisam ganhar mais. Tem pessoas que já têm parte dos seus custos cobertas. Tem pessoas que vão trabalhar na refrigeração como bico, já tem sua carteira assinada, às vezes até num outro ramo. Começam trabalhando à noite e no sábado. A variação de necessidade de ganho é grande e a variação de como o profissional se comporta no mercado. Eu vejo no mercado profissionais que dizem que fazem a mesma coisa
tenho profissionais no mercado que têm casa na praia, carro pago, e tenho profissionais no mercado que passam dificuldades. Não é uma varinha de condão a nossa chave catraca. Não vou transformar ninguém em mágico de ganhar dinheiro, mas todos os que levam a sério esse ramo conseguem, trabalhando o dia todo nele, como qualquer outra profissão, ter um nível de ganho superior. Por exemplo, um técnico de refrigeração com bom conhecimento ganha mais que um pedreiro, mais que um eletricista, mais que um encanador, mais que um pintor. Tranquilamente, é uma profissão cuja hora técnica é maior que a de outros profissionais, como esse que eu citei. Vai do nosso técnico conseguir trabalhar todo dia, executar vários serviços. Para ter uma ideia, a instalação de um split no mercado, você consegue ganhar para você de 250 a 400 reais na instalação, fora o que você vai cobrar pelo material que você vai entregar. O suporte, o dano de cobre, os isolamentos dos fios, não está nesse ganho. Tá? É normal uma instalação do split ser cobrada no mercado uns 700 reais, quando você vai aí até 3, 4 metros de tubulação, e você vai ter um gasto de, no máximo, 300, 350 reais de material. Portanto, dos 700, você vai ficar com 400, descontado deslocamento, custo de carro, vai te sobrar limpo 300 ou 350 reais. Conheço técnicos que fazem 4 instalações por dia. A grande maioria faz 2 instalações por dia, uma de manhã, uma de tarde, sem nenhuma pressa, sem nenhum problema. Bacana, viu só? Outra pergunta aqui de um aluno nosso boa noite. Numa instalação de split, qual a distância máxima que o split pode ficar do condensador? Então, temos várias tecnologias no mercado. Quando nós falamos das tecnologias antigas, o chamado ligue e desliga, tínhamos uma limitação entre a parte interna e externa até 15 metros. E também variava um pouco com a altura que as duas máquinas podiam ficar. A tecnologia mais moderna, o inverter, rompeu esses paradigmas, nos deu muito mais flexibilidade. Tem máquinas inverter hoje que eu consigo instalar a mais de 30 metros de distância a unidade interna da externa. E consigo ter desníveis até de 15 metros. Então, eu posso colocar uma máquina inverter no telhado, no forro de um prédio e descer 4 andares até onde é necessário a parte interna. A gente tem uma grande variação disso. E outro setor, que não é o que nós abordaremos no nosso curso, são as linhas do CRF. Temos aparelhos hoje com variação de velocidade e variação de velocidade de gás. Muito interessante, é uma parte mais complexa, que é para prédios bem maiores. Nós temos vários recursos para isso. Ah, bacana, professor. Outra pergunta, que é bem pertinente, qual a importância da NR35 para o instalador? Porque no nosso curso aqui, ela faz parte da nossa carga, né, horária. NR35 é NR para trabalho em altura. Trabalho em altura é considerado todo e qualquer trabalho feito onde a sola do pé do técnico está a mais de 2 metros de altura. Então, conhecimento da norma NR35 vai dar ao técnico a capacidade de avaliar os riscos inerentes a essa situação. Quando ele vai montar um andaime, que tipo de amarração no andaime ele deve fazer, quando ele tem que usar uma linha salva-vidas, uma cadeirinha de rapel, um cinto de segurança, como fixar esse cinto ao corpo e como ancorar esse cinto ao imóvel, para que se algo caia, se a escada quebra, se o andaime tombe, ele não venha perder a vida e se acidentar. Além dessa norma NR35, outra norma muito recomendada, que também a nossa escola aqui vai ministrar, é a NS10, que é uma tecnologia que tem a segurança elétrica das instalações. Quem vai trabalhar dentro de uma indústria, por exemplo, vai ser exigido para ele uma NR10 na parte elétrica para que ele possa prestar o serviço com segurança. Ah, bacana, é bom saber, né? Porque aqui nós vamos ter esse
essa matéria, né, NR35. São né? todas complementares à refrigeração. Certo. Bom, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de aproveitar aqui o nosso professor? Nós temos aqui, ele já falou que nós temos todos os materiais, vocês vão poder manusear tudo isso, né? Então, eu estou mostrando aqui um pouco da sala, né, professor? Vão ter... Com nossa televisão instalada. Isso, tudo. Slides do PowerPoint projetados na televisão. Então, se tiver mais alguma pergunta, nós já falamos sobre a distância. Então, nos comentários e na entrada desse nosso live de hoje, que a partir de amanhã já estará em circulação no YouTube, podem procurar como IC Curitiba, tanto a live do NR10 e NR35, que foi ao ar terça passada, como a live de hoje sobre instalação de split e o curso de manutenção de ar-condicionado, estarão disponíveis a partir de amanhã no YouTube. Podem convidar os seus amigos que não viram esta live, nem as de segurança na terça-feira, todas estarão no YouTube a partir de amanhã, e onde também vocês encontram um link para nos contactar, para fazer as suas inscrições, como também o telefone da escola, da nossa equipe de matrícula, que vai tirar todas as suas dúvidas, a parte de duração do curso, quais são as opções de horário, quantos dias na semana são. Em princípio, o nosso curso será uma única vez na semana, mas já estamos disponíveis por mais de um dia. Bacana. Professor, tem uma última pergunta aqui. Pois não. Para a instalação de uma unidade de ar-condicionado, além das ferramentas básicas e do aparelho de solda, há necessidade do instalador ter alguma NR? Nós aqui vamos ter no nosso currículo a NR35, mas ele gostaria de saber se realmente é necessário. Então, vamos lá. Existe uma classificação entre chamados técnicos e mecânicos de refrigeração. Técnico de refrigeração, ele é um curso mais avançado que ele tem uma carteirinha. Como engenheiro tem uma carteira do CREA, o técnico de refrigeração tem uma carteirinha dos técnicos industriais. É um nível diferente disso. Esses técnicos industriais têm uma separação, eles podem fazer instalações acima de 60 mil BTUs. Para vocês terem uma ideia, já é uma máquina que atenderia uma sala com 100 metros quadrados. Então, nós temos uma categoria bem grande. Para fazermos salas, escritórios, quartos, onde as capacidades de 9, 12, 18, 24 e 30 mil BTUs atendem, não é necessário, dentro de uma residência ou dentro de um comércio, não é cobrado as normas e os certificados de NRs aos profissionais. Então, você pode atender uma residência, um apartamento, um escritório ou até uma indústria de pequeno porte. As NRs e outras são exigidas por indústrias de grande porte, onde eles têm um departamento de segurança no trabalho, que você, para entrar, precisa fazer integração, precisa apresentar documentações mais sofisticadas em relação a isso. Mas, tranquilamente, o técnico consegue ganhar a sua vida no dia a dia antes disso. Só tomar a decisão de fazer as normas, fazer os cursos de segurança no trabalho, quando a sua clientela começar a crescer e ele atingir clientes de maior porte, onde essas solicitações são feitas. Bacana. Professor, uma última pergunta. É a necessidade de um quadro de luz separado ou só um disjuntor para fazer a instalação de uma máquina? Perfeito. Então, vamos lá. Exigências. A exigência, ela é uma normalização. Você vai ter um projeto na construção. Normalmente, os projetos atuais, no quadro de disjuntores, é previsto os locais do ar-condicionado, é previsto os disjuntores para isso. Quando você pega uma residência que não foi projetada para receber o ar-condicionado, é possível você fazer a instalação, não há impedimento, você pode colocar um disjuntor de sobrepor ao lado do ar-condicionado, seja na parte interna ou na parte externa. Na parte interna, você pode botar ele de forma simples. No lado externo, pegar alguma intempérie, você vai instalar esse disjuntor numa chamada caixa de sobrepor, que protege o disjuntor de sol e de chuva.
mas não há uma implicação, não há uma obrigação desse disjuntor estar dentro do quadro geral da casa. É possível, mas não obrigatório. Não há impedimento em se montar esse ar com um disjuntor separado do outro conjunto da casa. Bacana. Professor, nós queremos agradecer a sua presença aqui, né? Quem tiver mais alguma pergunta, essa live, como o professor já falou, vai ficar gravada, tá? E deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Essa live vai ficar gravada, lá mesmo vocês podem fazer alguma pergunta, pode nos mandar no chat ou no YouTube mesmo, né? E quem tiver alguma dúvida sobre o curso, sobre a grade curricular, sobre o professor, pode nos ligar. Nós estamos diante de um decreto, né? Mas assim que passar tudo isso, as aulas vão iniciar. Se quiser conhecer a escola, também pode marcar um horário, né? Depois que o decreto permitir, pode vir aqui, certo, professor? Boa noite a todos, muito obrigado. E venham para a escola nos conhecer um pouco melhor. Dividiríamos com vocês o nosso conhecimento. Certo, pessoal? Boa noite e muito obrigada pela sua participação. Tchau.